Olha, você sabe que desde o episódio que rolou, né, e a gente fica muito atento, né, esse que tá na foto, inclusive, é o próprio Jair, que é o gerente da loja, que era o gerente da loja Havana, e na qual acabou sendo demitido, ganhando R$ 3.000 por mês, teve que largar a faculdade, e hoje eu assistindo ao canal do Feltrin, gente, eu me sensibilizei demais, mas demais, inclusive com tudo, mas com tudo que realmente o Feltrin trouxe de informações pra gente, principalmente de funcionários que foram, que conversaram com o Feltrin, depois de frequentadores que estavam lá, clientes que estavam na casa e foram lá e colocaram, mandaram fotos, muitos outros frequentadores entraram em contato com o Feltrin dizendo que nada disso havia acontecido. Até aí, a gente nunca sabe, porque também só se for uma pessoa muito, mas muito destemperada para talvez achar ruim ou realmente para rede social. Mas a minha questão toda de colocar o Padre Fábio de Mello na nossa cancela de hoje não é pelo fato do doce de leite, é pelo fato da responsabilidade que ele tem, inclusive com o tamanho que ele é nas redes sociais, inclusive arrastando ali milhões de seguidores e pessoas que acreditam e que gostam dele, que acompanham ele, que maculam o padre, colocando ele inclusive como um sumo sacerdote também. Mas acontece o seguinte, padre, quando você vai para uma rede social e você desafia inclusive o seu poder, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é isso que pode acontecer. Um rapaz, o Jair, ele foi demitido por um pote de doce de leite que custava exatos R$ 80. Então, ou seja, independente, sabe, se você gostou do preço, se você não tivesse gostado do preço, seja lá o que for, mas você não deveria ter ido, inclusive, para as redes sociais e ter levantado esse suposto, talvez, afronto que você acredita que talvez o rapaz tenha tido com você e ter colocado isso, até porque isso foge completamente da conduta de um padre. Porque o que um padre ele prega? Ele prega o amor, ele prega a boa convivência, ele prega absolutamente tudo. E quando você toma uma atitude como essa, você fala muito mais sobre você do que realmente sobre o próprio Jair, independente de quanto custasse a porra do doce de leite, né? Ou fosse 80, ou fosse 90, ou fosse R$ 100, pouco importa, você tá na loja da Havana, você quer comprar um doce de leite que não tem uma marca, vai em outro lugar, compra um mais barato. A gente sabe que os produtos da Havana são caros, eu adoro o alfajor, tem um lá que é um verdinho que eu amo de paixão. Mas a gente sabe que realmente os produtos são caros. Então, quando o padre ele toma essa atitude e ele vai para as redes sociais e simplesmente faz uma decapitação completamente virtual com o rapaz ao ponto dele ter sido demitido. Mas a questão é, quando o Padre Fábio vai inclusive para as redes sociais e pedir desculpa pelo episódio, é isso que a gente precisa entender. Quando é que o Padre Fábio vai pegar o telefone, ligar inclusive para a loja Havana, aonde aconteceu tudo, ou seja, conversando com o dono da franquia, seja lá quem for, e pedir para que realmente recontratem esse rapaz? Quando que o Padre Fábio vai pegar um telefone e pedir pelo network que ele tem, inclusive, e pedir um emprego para esse rapaz também, para o Jair, que era o gerente da loja? É isso que nós precisamos entender e por isso que nós estamos aqui, para tentar justamente querer e tentar entender até que ponto vai tudo isso. Porque, volto a frisar, padre, o seu alcance é muito grande. Você faz uma tatuagem, pronto, viraliza. Você faz não sei o que, viraliza. Você põe isso, viraliza. Você fala de depressão, viraliza. Você fala de não sei mais o que, tudo viraliza. Então é óbvio que se aconteceu o que aconteceu com o próprio Jair, você foi o culpado, padre. Porque, volto a frisar, você é um padre, você prega o que? A paz, você prega justamente tudo aquilo que vem de contra esse episódio, né?
que é justamente o escárnio, né? O escárnio digital, a decapitação, alguém perdeu o emprego e o rapaz teve que perder o emprego e agora ele vai deixar de estudar, inclusive. Vai deixar a faculdade, por quê? Porque ele não tem como pagar a faculdade, já que ele usava do salário dele também para poder estudar. Então, e olha, preste atenção, né? Nós mostramos o vídeo aqui no momento em que o padre chega acompanhado, inclusive, na loja. O rapaz não se dirige a ele em nenhum momento, mas em nenhum momento. Ele só vai lá e troca o preço porque o preço estava errado. E aí o que acontece? O próprio Feltrin entrou em contato com a loja e um funcionário falou que nada disso aconteceu. Olha aí o momento que o padre Fábio, ele está, na verdade assim, tem um de camiseta cor de vinho, aí olha, de camiseta rosa, que é o Jair, o gerente. Ele vai lá, olha só, no final, ele vai até a bancada, aonde está o doce de leite, e ele vai lá trocar o preço. Olha, foi nesse momento que ele foi lá trocar o preço e ele pega o doce de leite, enfim, olha quem chega, o padre Fábio, com essa camiseta cinza e preta, acompanhado inclusive, tá? Aí o padre vai até a bancada ali e vai ser atendido, sei lá. E esse rapaz também que está ali de regata vermelha é o rapaz que estava acompanhando, inclusive, o padre Fábio de Mello. E depois todo mundo foi levantar, descobriu que ele já tem um passado no Privacy, fazia conteúdo adulto, enfim, tudo isso. E o padre justamente com ele, ok, é um amigo, não importa, pouco importa, né? Aí o padre vai lá e ele já começa a reclamar de tudo isso. Então, padre, é impossível que talvez o senhor não tenha R$80, inclusive, para comprar um doce de leite, né? A gente sabe que talvez as coisas para vocês seja muito fácil porque é o padre Fábio, né? Mas para um rapaz como o Jair, né? Tudo para ele deve ser muito mais difícil. Tudo deve ser um pouco mais complicado, porque como para ele e para 500 mil brasileiros também, sabe? Porque infelizmente nem todo mundo tem a probabilidade e nem todo mundo tem o acesso que você tem às pessoas que você tem, às histórias que você tem e principalmente a questão da consagração que você exerce, inclusive, em cima de todo mundo. Então eu acho que cabe um pedido de desculpas, inclusive, ao próprio rapaz. Fazer um pedido de desculpas muito bem feito. Pedir para que esse rapaz seja, inclusive, recontratado pela própria empresa. E que se não for por essa empresa, que seja por outra, né? Tem a própria Cacau Show, né, do Ale. Ale, um beijão pra você. E se é um empresário que eu respeito de verdade, um deles é o próprio o Ale, que é o dono da Cacau Show. E eu gostaria muito, Ale, se você estiver assistindo, e se você consegue contratar esse rapaz para ser recolocado em uma das suas lojas, vê se talvez você consegue colocar ele em qualquer outro lugar que seja. A gente sabe que o alcance aqui do nosso programa é muito grande e quem puder viralizar também, pedindo para que o Ale da Cacau Show contrate esse rapaz para que ele não fique desempregado. Porque a Cacau Show já é uma das maiores empresas e fábricas que nós temos no nosso Brasil. Então, infelizmente, aconteceu tudo isso? Aconteceu. Mas que isso, padre, sirva de lição, inclusive, para você ficar ciente do alcance que você tem, sabe? Você fala de depressão, você fala dos seus problemas pessoais, você fala da perda da sua mãe, você fala da abelha, você fala de tudo. Mas olha só onde foi parar. Se você precisava testar o seu poderio, inclusive nas redes sociais ou na internet, olha só o desastre que foi, sabe? Isso sim é muita sacanagem, sabe? Então agora, a partir de hoje, que você tenha um pouco mais de cuidado, principalmente quando você for fazer esse tipo de comentário, esse tipo de situação. Eu, na verdade, padre, eu tenho uma postura completamente diferente. Como começou a vazar, me desculpa, essa é a minha opinião como um comentarista de televisão, e eu vou deixar aqui muito claro. Como começou a vazar a imagem sua entrando com aquele modelo
que era inclusive, que já teve perfil em conteúdo adulto nessas plataformas tal, eu entendi que o doce de leite não passou de uma cortina de fumaça para que despistasse essa história de quem estava acompanhando você. Me desculpa, essa é a minha percepção. Foi isso que eu entendi, sabe? Porque quando todo mundo começou a comentar, veio a história do doce de leite. Então, ou seja, que sobre para alguém, nem que seja para alguém que esteja trabalhando e ganhando os 3.000 reais. E que eu acho que é um ótimo salário também, levando em consideração que 1.515 é o salário, inclusive o salário mínimo no nosso país. Então, e olha, e outras polêmicas também que você não precisa entrar. Por exemplo, que eu adotei um bebê reborn com síndrome de Down. Sabe, padre, o que isso vai agregar, inclusive, na sua vida, na sua carreira, na sua no seu sumo sacerdócio? O que isso vai agregar? Sabe, ao contrário, valores completamente confusos e distorcidos. Coisas que talvez você não precise nesse momento. Você não precisa ser atacado, porque depois você vai reclamar de depressão na internet, mas você não precisa de absolutamente nada disso. Então acho que tá na hora realmente de você abrir o seu Instagram e pedir desculpas, porque a desculpa ela é digna. E como você sempre diz, Deus perdoa. Então, já que Deus perdoa, por que você, inclusive, não peça desculpa para esse rapaz e tente recolocá-lo no mercado de trabalho, que é o mínimo que você pode fazer, inclusive como ser humano? Porque se a gente for levar isso ao pé da letra, você sendo um sacerdote da Igreja Católica, isso a gente esbarraria num monte, mas num monte de história. Porque um padre, a gente sabe qual é a obrigação dele. É pregar a paz, é pregar a prosperidade, o trabalho, a família, enfim, tudo isso. E não foi isso que você mostrou pra gente. Ao contrário, o que você mostrou pra todos nós foi uma atitude extremamente mesquinha, desproporcional, fora completamente de qualquer tipo, mas de qualquer tipo de possibilidade da gente poder acreditar, inclusive em você e não no próprio Jair. Então vamos fazer isso? Eu acho que pode ser muito legal e muito honesto também você pedir desculpas e a gente fica por dentro de tudo que está acontecendo. Mas é que esse rapaz precisa ser, principalmente para ter a sua dignidade de volta, ele ser recontratado ou arrumar rapidamente um emprego, isso ele precisa. Não dá simplesmente só para a gente ficar assistindo e ficar comentando aqui. Hoje, também volto a frisar no canal do Feltrin, o Feltrin colocou o Pix dele lá para que pudesse arrecadar dinheiro para ele, porque ele vivia do salário dele de 3.000 reais por mês, tá certo?